Minha torcida brasileira preferida, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixa o Palmeirense Falar. E desta vez eu vou trazer a vocês aqui a discussão, um debate fervoroso no Canelada após o jogo do Flamengo, após a derrota do Flamengo para o Independente Del Valle. Não caiu bem essa derrota, sobrou aí para Vitor Pereira, sobrou para Santos, né, o goleiro. O Flamengo ultimamente não está tendo muita sorte com o goleiro. E falaram da vinda do Agustín Rossi, mas o Agustín Rossi parece que não está bem lá também, lá na Arábia, onde ele está jogando. A coisa está complicada, né? Dá uma olhada no debate aí, depois você coloca no comentário o que você acha. Vou colocar do ladinho aqui, beleza? Vamos lá. 1, 2, já! Começa o debate aí. Ô Bruno Prado, a gente está falando aqui do Vitor Pereira, 1 mês de trabalho. Já tem gente comparando com o Paulo Souza. Essas críticas todas, essa pressão em cima do Vitor Pereira, não está muito exagerada para você, Bruno? Sim, acho que sim. Não pelo Vitor Pereira, por qualquer um que esteja 1 mês e pouco no comando de um time. Aí você pode discutir se foi a melhor escolha, se deveria ter trocado o treinador no fim do ano, se não deveria, mas agora trocou. Foi a decisão da diretoria do Flamengo, foi essa. Então, se é o Vitor Pereira, se fosse eu o treinador, tinha que dar tempo de trabalhar. Escolha, tanto faz. Pode ser, se falasse, você está passando aí na rua, vem treinar o Flamengo. Se você escolher o cara, você tem que dar tempo pro cara trabalhar. 1 mês e pouquinho. Tinha Chieques, agora tem os Pereretes, tá certo. Tinha os Chieques, agora tem os Pereretes. Não, só dou minha opinião, não tô nem aí pra nome de ninguém. Eu dou minha opinião, você dá a sua, não tô nem aí pra nome de ninguém. Não, eu respeito a sua opinião, mas então você não tá vendo o que tá acontecendo no Flamengo. Eu tô vendo, só que eu vejo diferente de você, não sou obrigado a ver do jeito que você vê. Eu não quero que você veja, porque dizer que você tá vendo mal. Mas não vem me colocar nome de ninguém não, que eu não tenho nada com isso. Eu nem conheço o Vitor Pereira, eu nunca falei com ele, não tem nada a ver com ele. Não, só estou falando que você respeita muito o trabalho dos professores e respeito também a sua opinião, mas dito isso, acho que isso não significa dizer que você não possa falar mal, não possa criticar. A gente não tem que se apegar a máximas, né? A valores intocáveis, tipo assim, o técnico tem que ter tempo para trabalhar ad eterno. Então, que vai atuar num time que não tenha cobrança, não tenha pressão. No Flamengo, tem muita cobrança, tem muita pressão. Ele sabia que ia ter 7 títulos a disputar e que ele não podia fazer o que ele está fazendo agora, que é nada muito pouco, Bruno. Só isso. Eu não acho que 40 dias é um tempo ad eterno, né? Eu acho que é um tempo bem pequeno para qualquer um, né? E cada um vê o futebol da sua maneira, né? Eu acho que qualquer treinador que está trabalhando há 40 dias, ele não tem um trabalho, né? Ele está apenas iniciando, né? Então, acho que ele tem que ter um tempo. Se não funcionar, o Flamengo vai trocar, mas eu acho que ele merece, como qualquer um, ter um tempo mínimo para trabalhar. Já que você está se apegando no fator tempo, eu queria ser um pouco mais pragmático, Bruno. E as opções dele? No Mundial de Clubes, ele conseguiu a proeza de sacar Everton Ribeiro e Arrascaeta, precisando de um resultado, com jogador a menos. Lambança completa. Hoje, ele, mais uma vez, apaixonado pelo Varela, apaixonado pelo Pulgar, optando pelo Everton Cebolinha, que virou a menina dos olhos do treinador, e ninguém rende nada. Então vamos ser um pouco mais pragmáticos. Vamos deixar a teoria de lado, que a teoria tem que dar tempo para o cara trabalhar. A gente imagina que ele está trabalhando. Eu gostaria que estivesse trabalhando em tempo também. Mas aí que está o negócio. Se não jogar o Varela, joga quem? Então, jogaria o Mateuzinho. Mas aí o problema é da diretoria, né? Foi mas então não. Mas foi quem jogou a semifinal com o Hilal e fez um pênalti no exatamente. Então, Viga, nesse caso, o problema não é. Nesse caso específico, por exemplo, a culpa não é dele. Você acabou de falar, é a diretoria. Ok. Então, isso que tem que ser avaliado mais a fundo. A direção errou muito, inclusive nessa montagem de elenco. Trouxe muita grife, mas umas grifes que já ficaram aí amareladas pelo tempo também, né? Complicado. Cadê o Vitor? Ô Flávio, agora que o Flamengo trouxe o Vitor Pereira, a gente falando dos títulos em disputa, o Flamengo 3º lugar no Mundial, perdeu a Supercopa, agora o Del Valle abre vantagem na decisão da Recopa, agora que trouxe, tem que bancar? Bom, se não bancar, eles têm que assumir, inclusive, a responsabilidade financeira, né? Porque o Flamengo não é desses caras que estão lá, se não me engano. O Flamengo não pertence a eles.
E eles estão usando o dinheiro do Flamengo, gastando uma fortuna. A cada treinador que eles mandam, que eles trazem e mandam embora, é uma fortuna, pagam multas enormes. Ou seja, eles estão usando muito mal o dinheiro do Flamengo, que não é deles. Então, esses caras, eles são os grandes responsáveis por essa palhaçada toda. Eles são incapazes de trazer um cara sério, um cara competente, ou eles não dão tempo suficiente para esse cara trabalhar. Então, principalmente esses caras que a cada 6 meses mandam embora, não está na hora deles irem embora? Não está na hora deles serem cobrados com relação ao que eles estão fazendo com o dinheiro do Flamengo? Eu não tenho nada a ver com o dinheiro do Flamengo, esse dano não é meu, não torço o Flamengo, não estou nem aí com o Flamengo. Não é esse o problema. O problema é, o Cartola ele tem que ser responsabilizado. Eles estão, a cada 6, nós são 6 treinadores depois do Jorge Jesus. Isso. Pagaram multa para todos, deve estar pagando todos até agora. E tudo bem, está tudo certo? É assim que funciona a coisa no Flamengo? Pode fazer o que quiser com o dinheiro do clube? Eu não acho. Vamos para um rápido intervalo na Rádio Jovem Pan e já voltamos com Canelada para você. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, deixe o seu like. Vampeta falando ainda do Vitor Pereira, do comando técnico do Flamengo. A gente comentava do ano passado sobre o Dorival Júnior, o Flamengo não quis continuar com o trabalho do Dorival, mas as fragilidades defensivas continuam, porque hoje, 27 finalizações do Del Valle, o Flamengo dando muito espaço para os adversários. Contra o Palmeiras, 18 finalizações, levou 11 finalizações do Al Hilal, sofreu 15 do Al Ahly. Nos jogos mais importantes, é o Flamengo muito espaçado e o Flamengo dando muito espaço, Vamp. Hoje, você falou aí 27 finalizações do Del Valle, mas não vê essas bolas aí no gol, não, né? Teve lance de cabeça, tudo, né? Aí contabiliza chute para fora, chute errado, cruzamento. Simplesmente é um começo de temporada, a recomposição do Flamengo é lenta, né? Hoje até que ficou até mais postado, né? Defensivamente, assim. Saiu no lucro hoje, Vampeta, cá entre nós. Flamengo saiu no lucro hoje. Mas saiu no lucro hoje. Poderia ter perdido demais. Poderia ter tomado... O Del Valle não é essa paçoca toda, né? O último refrigerante do deserto. Se pega um time mais ajeitado, com essas crateras que tem o Flamengo parece uma lua hoje, tamanho, o número de crateras. Teria tomado 2, 3 e não reverteria. Se pega um aqui time no Maracanã. mais rápido, sim. É que o Del Valle cadenciou demais. Se pega um time mais rápido, o Flamengo me pareceu muito cansado no segundo tempo. Aí, tá na altitude, vai ter aquele desconto, mas assim, a forma física de alguns jogadores, né? Eu falei até no jogo por pouco, o Vidal não poderia ter sido expulso, né? Mas muito longe do condicionamento ideal, porque teve a Copa do Mundo. O Flamengo, em vez de dar 30 dias, sabendo que tinha um Mundial de Clubes, deu 41 ou 42 dias de folga. Quer dizer, 10 dias a mais na bola é muita coisa. Dá férias. Se a gente tem 30 dias, dá 40, esses 10 dias a gente faz mais um estrago. Imagina no futebol. Tá muito longe a forma física do Flamengo mesmo. E o Del Valle, se não é pela altitude, para dar o desconto, a gente parecia que o Del Valle que já estava treinando. Isso. E o Flamengo que começou há 10 dias, como você falou aí, né, Pedro? O Del Valle, segundo jogo da temporada. Nada, né? Segundo jogo. Muito longe da forma física ideal. E era aquilo que a gente estava comentando. Hoje, qualquer time sobra fisicamente contra esse Flamengo. O torcedor está chateado nas redes sociais. Você deixa o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Já vamos estar de volta também pela rádio Jovem Pan para todo o Brasil, em todas as plataformas, para falar dessa derrota do Flamengo. O Flamengo que preocupa para a temporada com esses resultados. Tem problemas emergenciais, viu, Pedro? Resolver, desculpa te cortar. Não, claro. A diretoria do Flamengo tem que olhar para dentro, olhar para o próprio umbigo e falar assim: onde é que eu errei ou estou errando e onde não vou mais errar? Para mim, a gente até brincava no ano passado, e eu achava que para levar o Daniel Alves, levaria o jogador da posição, era o Rodinei, mas isso é capítulo à parte. A diretoria do Flamengo errou de forma cabal, foi um erro crasso deixar o Rodinei embora. Porque o Rodinei é aquele cara do toque e me voa, era o cara da profundidade, que dava velocidade, que dava punch, que dava torque, que dava essa profundidade que o Flamengo hoje não tem com o Varela, ou às vezes tem com o Mateuzinho, mas tem fragilidade no sistema defensivo. Para mim, esse foi o grande erro da diretoria do Flamengo. Não que o Rodinei seria a solução, mas era um jogador que já estava encaixado ali e que fazia muito bem aquele lado direito do Flamengo. O João Gomes foi embora. É um jogador tão bom que está jogando na Premier League, já, sem dúvida alguma, vai estar em um outro grande time da melhor liga de futebol do planeta. E a diretoria do Flamengo não se mexeu, não se movimentou de forma correta, adequada até agora, para suprir esta necessidade.
Hoje jogou o Vidal, lá com seus 30 e muito, quase 40 anos, até que se empenhou, se dedicou, mas ele é mais uma liderança dentro do time, uma liderança que grita, que aponta, que manifesta, que tenta apitar o jogo junto com o árbitro, do que uma liderança, eu diria, física, não é mais aquele Vidal do passado. Então, a diretoria do Flamengo precisa urgentemente olhar para essas duas lacunas abertas, cujas soluções estão fora do Flamengo e não dentro do Flamengo. E tem que também dar um choque elétrico no Vitor Pereira, tem que dar um choque elétrico em alguns jogadores que estão aí numa passividade, como se estivessem jogando aquela pelada do Vampeta de final de ano, dos barrigudinhos com os barrigudões, entendeu? Tem que ser jogador profissional, amigo. Já estamos no mês de março. E o Flamengo está aí, jogando esse futebol decepcionante e deplorável. Então, olhar para essas duas posições é fundamental. Além, é claro, de botar a turma para ralar e construir um modelo tático. Não dá para ser hoje triângulo, depois losango, depois quadrado, depois muda tudo e faz um triângulo obtuso, um triângulo isósceles. Aí não dá. Tem que definir um padrão e obter uma linha junto a esse padrão. E a sequência preocupa. Nós estamos de volta à Rádio Jovem Pan. Fábio Piperno. Flamengo agora tem o Botafogo no sábado. E para esse jogo, o Pedro hoje não saiu legal de campo. É uma preocupação, uma dúvida para o Vitor Pereira. Botafogo e Flamengo sábado. Na terça-feira, já o segundo jogo dessa decisão da Recopa. Aí o Flamengo tem o Vasco da Gama no outro final de semana. E o Fluminense. É uma sequência e tanto. Recopa, Flamengo tendo que reverter essa desvantagem no Maracanã contra o Del Valle e clássicos pelo campeonato estadual, Piperno. Estranha essa tabela aí que acumula tantos clássicos assim, né? Eu acho que eu tenho a impressão que a Federação Carioca, de início, quis facilitar um pouco a vida do Flamengo pensando no Mundial. Só que depois acabou sobrecarregando. Teoricamente foi sorteio. Sorteio? Teoricamente foi. Os clássicos, eu lembro que quando se falava de campeonato carioca, eles falavam em sorteio. Caramba, Posso estar enganado, mas salvo engano, sorteio, o Flamengo até gostou exatamente porque ele tinha um Mundial e tal. Mas eu acho que, a princípio, que foi sorteio. Não sei se o Viga lembra disso, mas parece que os clássicos foram sorteados. A ordem, né? De fato eu não sabia disso. Realmente eu desconhecia, mas a sequência é muito problemática porque não é só pela dificuldade que os adversários, os rivais, né, os arquirrivais vão impor. É exatamente por esse momento sensível. Se o Flamengo perde, por exemplo, para o Botafogo, que não vai mudar a vida do Flamengo em hipótese alguma, vai aumentar esse tipo aí de fricção, né, de gente cobrando, de uma certa intranquilidade no grupo. A gente nota que alguns jogadores estão tecnicamente muito mal. Veja, o Flamengo, o Viga citou, por exemplo, o Rodinei. O Rodinei, sem ser um jogador espetacular, não é esse o caso, o Rodinei tinha como característica de ser um jogador agudo. Agora, o Flamengo não tem mais esse jogador. Então, o Flamengo naturalmente já muda a forma de utilizar aquele lado. Aí muda a forma de utilizar aquele lado, muda o jeito de se posicionar no meio-campo porque não tem mais o João Gomes. Então o Flamengo começa a acumular um monte de questões táticas aí em cascata, porque uma mudança ela impacta na outra. Resultado, está o time inteiro praticamente jogando de uma outra forma e alguns bons jogadores muito inseguros, como o goleiro Santos. O Flávio sempre citava aqui o Nicão. Ô Flávio, você sabe que o Santos está me parecendo assim uma espécie de um Nicão no gol. Quer dizer, aquele cara que foi muito bem no Atlético Paranaense, chegou à seleção brasileira, e o Nicão jogou bem no Atlético Paranaense, inclusive na conquista lá do Sul-Americano, mas parece que troca de camisa... Fez o gol na final. Fez um golaço na final. Parece que o cara troca de camisa e ele esquece, ou perde a segurança. É incrível como ele tá mal, né? E aquele segundo gol hoje, nossa, se aquele gol fosse confirmado, eu não sei o que seria do futuro dele no Flamengo. O Flamengo não tem muita sorte, né? Pelo menos nos últimos tempos, né? Com os goleiros, o Flamengo não tem tido muita sorte. Agora com o goleiro Santos, aí muito inseguro, deixando passar tudo. E aí, Viga, o que acontece com o Santos? Mas tenho que destacar, quando foi contratado, eu acho que todo mundo aqui elogiou. Sim, até porque havia ali um vácuo, né? No gol rubro-negro, o Diego Alves estava para ir embora
O Neneca, nitidamente, era um jogador que precisava de rodagem, de experiência, era um jogador que também tinha, né, questões extra-campo a resolver, né? Acabou se perdendo, se deslumbrando com a ascensão econômica, com a ascensão social. O Santos se apresentou muito bem algumas vezes, mas vem numa insegurança, que eu acho que ele, de certa forma, é emblemática essa insegurança do Santos, porque é uma insegurança que talvez esteja permeando todo o time do Flamengo. Os jogadores, Vampeta jogou bola, sabem, né? Quando o momento é bom, quando o momento é ruim, quando dá para fazer uma graça, quando tem que jogar com feijão com arroz, tem que fazer o óbvio, o lulante, tem que fazer o beabá. E acho que o Santos também já está sentindo a sombra, já está sabendo que o Flamengo contratou um goleiro argentino, que foi emprestado. Se tivesse total confiança no próprio Santos, não teria feito essa investida. Enfim, acho que são vários fatores, mas acho bastante simbólica, bastante emblemática essa questão envolvendo o goleiro Santos, porque acho que essa desconfiança, essa falta de confiança, essa insegurança, acho que está permeando vários jogadores, além de tudo daquilo que a gente falou, né? De questões técnicas, físicas e táticas. Hoje não vejo boas perspectivas para o Flamengo do técnico Vitor Pereira. Acho que o Flamengo, se jogar esse futebol nessa temporada, está só começando, ainda tem muita coisa pela frente, está fadado a ficar sem troféus, está fadado a ficar sem títulos, porque o futebol deixa muito a desejar. E o Flamengo tem que olhar para dentro, para os seus próprios erros, e não ficar tentando, né, ficar buscando escusas. Um dia arbitragem, outro dia a altitude, outro dia foi falha de um, falha de outro. Foi uma atuação lamentável, mais uma vez, do Flamengo. Já estamos chegando no mês de março e o técnico Vitor Pereira, isso a internet está certa, os internautas que nos acompanham estão muito certos. Essa campanha do Flamengo faz lembrar bastante, não só em números, mas em performance, em desempenho, aquele mau e trágico momento recente sob o comando do técnico Paulo Sousa. Agora, se tem gente que prefere dar tempo ao tempo, não importa se está perdendo de 10 ou de 15, se o time está jogando mal, se as opções do técnico são as piores possíveis, enfim, isso para mim se chama sofisma. Vampeta, Bruno Prado, a gente falando do goleiro Santos, o Flamengo, que coisa, né? O Hugo, o Diego Alves, goleiros que começaram muito bem e depois foram caindo de produção. O Muralha, se a gente recuar mais no tempo. O Flamengo não tem tido muita sorte com o goleiro. Vampeta, Bruno Prado. Assim, o Santos, quando termina a temporada, campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, terminou em alta. Tranquilo. O começo do ano agora que, né, principalmente o jogo de hoje. O jogo de hoje eu achei, não sei se é porque a bola fica mais rápida, campo molhado e seguro, né? Bolas que normalmente ele segura, ele estava tentando te dar soco. O Palmeiras ele não foi bem. Depois do jogo do Palmeiras que ele estava inseguro, né? Primeiro jogo aí da Supercopa contra o Palmeiras, aquele gol, principalmente o quarto gol do Gabriel Menino, que pega a mão da bola, que cogitaram o Mike lá impedido, dava para ele ter pego aquela bola, né? E no jogo de hoje, sim, inseguro desde o começo. A bola que era para ele... O lance mesmo que bateu na mão do o gol anulado. O gol anulado. A bola para ele segurar. Ele deu um soco no meio da área. Assustado. Bizarro. E no jogo ele tinha dado mais uns 3 socos daquele que dava para ele segurar a bola. Estava inseguro no jogo de hoje, né? Depois do jogo do Palmeiras, ele perdeu essa confiança, mas é um goleiro de seleção, né? Foi comprado por 3 milhões de... Não sei se foi dólar ou de euro, né? E o goleiro que está lá no Al Nassr, né? Com o Cristiano Ronaldo, vai chegar já bota uma pressãozinha também, né? Mas esse só chega em junho. Estamos ainda em março, né? Não sei como é que tá agora, mas pelo que eu ouvi, e a gente vem acompanhando um jogo ou outro por causa do Cristiano Ronaldo, fazendo a cobertura aqui para as redes sociais da Jovem Pan, mas chegou a falhar lá na Arábia Saudita o Rossi e chegou a ficar no banco de reservas. O Rossi é um bom goleiro, mas não é espetacular. Aliás, o Rossi não é, por exemplo, goleiro de seleção argentina. Já teve convocação no passado e tal. Mas assim, não é um goleiro de um nível maior que o do Santos. Bruno, eu acho até que o Santos é melhor. O Santos, no ano passado, ele resolveu um problema que o Flamengo tinha no gol ali com o Diego Alves. O Diego Alves numa queda. O Hugo falha bastante. Machucou também, né, Bruno? Voltou bem.
Ele machucou logo que chegou, é verdade, depois voltou e foi titular ali mesmo quando o Dorival revezava no Campeonato Brasileiro e nas Copas, ele jogava todas e estava bem. Esse ano ele não começou bem, foram 2 jogos ruins, né, o do Palmeiras e o de hoje. É um goleiro que teve alguns anos muito bons no Atlético Paranaense e agora vai ser com ele, né? É um goleiro que no ano passado conseguiu resolver e agora foi um investimento do Flamengo. Não vai ser por causa de 2 jogos que o Flamengo vai atrás de outro, até porque já tem um goleiro também com um pré-contrato assinado que, se chegar aí, pode disputar a posição com o Santos. Mas, por enquanto, assim, é um início ruim, né? Mas ano passado, ele resolveu, pelo menos por alguns meses, até o final do ano, um problema que era sério no gol do Flamengo, já que o Diego e o Hugo estavam muito mal. E aí? O que você achou do debate? Põe nos comentários aí tua opinião, né? É foda, velho. Tá complicado, mas eu acho que tem que dar mais tempo aí ao Vitor Pereira. Eu sei que muita gente já quer a cabeça dele. O goleiro Santos realmente tá num momento complicado, mas eu acho que a vinda do Agostinho Rossi vai dar uma espertada nele, né? Então, né, vamos ver. Eu acho que o próximo jogo o Flamengo tem tudo pra fazer uns 3-0 nesse Independiente Del Valle aí, que é um time meio fraco, é um time que corre bastante, tudo, mas lá na altitude. Quero ver aí no Maracanã como é que vai ser. Maracanã lotado, cheio de flamenguista, eu duvido que eles vão conseguir ter o mesmo desempenho. Acho que vão levar um couro do Flamengo aí, pelo menos é o que a gente imagina, né? Beleza? Põe nos comentários a tua opinião. Muito obrigado para quem acompanhou aí. Valeu, até mais.